assim, ó, para eu terminar a parte ondulatória e não me sentir mal, eu tenho que trazer a parte chata, a parte pesadinha, que seria a equação da onda unidimensional progressiva. Uma equação feinha, né? Uma equação chatinha. Nós temos que fazer, não tem jeito. Uma forma de o nosso trabalho ficar menos indigesto é a gente primeiro trabalhar movimento harmônico simples. É mais fácil de justificar para o aluno as fórmulas do MHS. E aí depois eu uso essas fórmulas para desenvolver a equação da onda. Vai ficar bem mais tranquilo. Não que movimento harmônico simples não tenha o seu peso, mas nós somos obrigados a fazer. Vai que o teu vestibular cobra alguma coisa dessa parte que a gente não falou, né? Eu me informo, cara. Então olha só. O negócio é o seguinte, neste belo dia 27 de outubro de 2015 da Era Vulgar. Movimento harmônico simples. Os mais íntimos, MHS. Na verdade, apesar do nome ser assim feio, movimento harmônico simples, é qualquer movimento repetitivo. Não girando, né? Que aí é um movimento circular uniforme. Mas se for só um pêndulo indo e vindo, MHS. Se for uma massa amarrada numa molinha, tu estica e solta e fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, MHS. Na verdade, cara, são os dois MHS que o vestibular cobra. O pêndulo simples e o sistema massa-mola. Acho que dá para começar com o sistema massa-mola. Sistema massa-mola, tu pega uma superfície sem atrito, perfeita, pega uma mola, amarra um objeto com uma certa massa nesta mola. Vai ter um lugar onde o objeto vai ficar numa posição de equilíbrio, que a mola não está nem esticada, nem comprimida. Mas se eu estico essa mola até uma certa posição A e solto ela, toda a energia potencial elástica acumulada na mola se transforma em cinética enquanto a mola passa pela posição zero. E como o objeto vai ter velocidade, essa energia cinética vai se acumular em energia potencial elástica de novo na mola. Então o objeto vai ficar oscilando entre dois pontos de mesma amplitude para toda a eternidade. Ele fica indo e vindo. Claro que eu estou desprezando atritos. Nós temos que entender como é que funciona esse sistema massa-mola. Pô, cara, a coisa vai de A a menos A, A a menos A, A a menos A. A gente conhece funções matemáticas que têm esse comportamento oscilatório, né? Tanto seno quanto cosseno vão de menos 1 até 1, menos 1 até 1. Eu posso dizer que a posição x desse sistema massa-mola, eu posso criar aqui, né, um plano cartesiano, x, só a linha x. Eu posso dizer que a posição x com o passar do tempo deste objeto é igual à amplitude do movimento multiplicado pelo cosseno de alguma coisa. Tu aceita que aquele cosseno vai de 1 até menos 1? Então, multiplicado por A, o resultado daquela conta vai de A até menos A, que é as posições limites onde o meu objeto vai passar. Então, até agora, eu não tenho o que reclamar. Se tu sabe que o cosseno vai de 1 até menos 1. Mas eu quero poder acompanhar esse movimento com o passar do tempo. Como é que eu vou fazer isso? Eu poderia simplesmente primeiro empurrar boca abaixo a seguinte equação para vocês, ó. Ômega vezes T mais φ0, já avacalhou, né? Tinha que avacalhar, né? Eu vou te fazer entender cada passo daquela parte ali. Primeiro pensa comigo. Se nós pegarmos um cronômetro e medir o tempo que demora para o bloquinho sair da posição A, ir até a posição menos A e voltar até a posição A, esse tempo representa o que mesmo? Período. O que é um período do movimento harmônico simples, pessoal? É o tempo que demora para completar uma oscilação. É a mesma coisa que período de onda, é a mesma coisa que período de movimento
circular uniforme. Se tem período, também tem frequência. Nós já sabemos de estudos anteriores que período e frequência são um o inverso do outro. No movimento circular uniforme, nós vimos que velocidade angular era a variação da posição angular com a variação do tempo. Só que era a ideia de velocidade angular. Isso no movimento circular uniforme era chamado de velocidade angular. Aqui no sistema massa-mola, a gente vai ter um nome diferente, embora a gente possa usar a mesma equação, a gente vai chamar isso de pulsação. Pulsação. Eu não preciso comentar o que é, né? Eu só vou anotar ali por garantia. Amplitude, como eu comentei. Tempo. Que tempo, professor? O tempo que eu quiser. Se eu quiser descobrir onde é que o sistema massa-mola está depois de 2 segundos oscilando, eu boto 2 no tempo. Se é depois de 1 hora, eu boto 3.600 segundos. Se a equação foi escrita no sistema internacional. E, professor, agora me conta, que números, que coisa horrível é aquela ali. Aquilo ali, cara, é chamado de fase inicial. Só para ter uma noção, se esse número é grande, pulsação grande, significa que o objeto vai e vem bastante, pulsação pequena. Nome justo, né? Não é o pulsar, vai e vem. Aquela pulsação vai me dizer se o objeto está indo e vindo rapidamente ou se ele está indo e vindo lentamente. Nada demais. Ângulo de uma volta, 2π. Tempo para completar uma volta, período. Depois de mostrar a vocês o que era a velocidade angular, a gente modificou a fórmula, né, para esse formato mais prático. Essa fórmula tanto serve para mexer com velocidade angular em movimento circular uniforme, como também serve para mexer com pulsação em movimento harmônico simples. Agora é uma fórmula que tem duas conotações para a gente. Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência, 2πf se tu preferir. Então tu vê, se te dão a pulsação de um MHS e te perguntam qual é a frequência, tu joga o valor da pulsação ali, está multiplicando, passa dividindo, descobre a frequência. Simples assim. Ou seja, eu não quero, na verdade, cara, que tu saiba fazer coisas miraculosas com aquela fórmula. Eu quero poder te dar uma equação daquele tipo e te perguntar quem é cada elemento. Isso sim, ó, é uma coisa que aparece direto, inclusive nas federais. Será que olhando para essa fórmula, tu consegue me responder qual é a amplitude, qual é a pulsação e qual é a fase inicial? Vamos ver. Amplitude, 5. Se é sistema internacional, metro. Pulsação, 8π. Como é a mesma unidade da velocidade angular, radianos por segundo. Fase inicial, π sobre 2. E se te perguntarem qual é a frequência do vai e vem desse sistema massa-mola representado por essa equação, frequência está relacionada com a pulsação dessa fórmula bobinha. Já que a pulsação é 8π, está multiplicando, passa dividindo, tu descobre que a frequência é 4. Qual é a unidade de frequência internacional? Hertz. Poderia ser oscilações por segundo. Pô, esse sistema massa-mola está voando, 4 oscilações por segundo. Então tu vê, cara, apesar da equação ser feia, dos nomes serem novos, não tem muito... Eu não vou te cobrar nada além de te fornecer a equação e te perguntar, por exemplo, qual é a posição do sistema massa-mola no tempo 0 segundos. Bota 0 naquela equação e me diz qual é o valor do x. Quero ver como é que tu tá de matemática básica. 8π vezes 0? 0. 0 mais π sobre 2? Π sobre 2, que é quanto? Cosseno de 90. 0. Cosseno de 90, 0. 0 vezes 5, 0. O sistema massa-mola estava na posição 0 na hora que o cronômetro foi disparado. Certo? Eu poderia perguntar qual é a posição no tempo de 3 segundos.
Tu colocaria 3 e faria a conta. É muito mais matemática, né? Trigonometria, conhecimentos de círculo trigonométrico, do que preocupações físicas. Só que além da posição do sistema massa-mola, eles costumam perguntar pra gente outros detalhes. Eles perguntam pra gente qual é a velocidade da caixinha. E eles também costumam perguntar pra gente qual é a aceleração que a caixinha vai ter no tempo tal. Cara, de manhã, que eu tenho um pouco mais de tempo para trabalhar com a galera, tenho 3 aulas na semana, numa das turmas, eu fiz as deduções bem completinhas. Fala, meu amor. Pô, por que ninguém me falou isso, cara? Porra, que sacanagem. Polaco já deu essa matéria, né, gente? Ninguém fala nada. Sacanagem. Foi uma revisão. Não, eu vou terminar rapidinho. Não vou falar com tanta calma, mas eu vou terminar rapidinho. Olha só. Olha só. Não deu bem, assim, deu mais por cima, porque deu pra ele, eu com uma revisão pro Enem também. Ah, tá, beleza. Vamos continuar. Então agora me empolguei. Vou fazer a coisa mais bonitinha. É que se tu já viu uma vez, não faz sentido eu fazer meia boca de novo, cara. Como era a minha ideia, era te mostrar alguns exemplos práticos e depois usar essas equações que iam surgir para fazer algumas deduções importantes e depois usar o resultado dessa aula para avançar em ondulatória. Mas se o Polaco já deu a introdução, eu posso pegar um pouquinho mais pesado. Primeiro, eu te pergunto o seguinte: tu concorda comigo que se eu pegar um barbante, amarrar uma pedrinha no barbante e começar a girar esse barbante com uma certa velocidade angular, isso é movimento circular uniforme? Se eu traço esse eixo X, tu aceita que a sombra, eu boto luz aqui, luz, um monte de luz vindo aqui de cima, uma lâmpada dessas, ó, tá aqui em cima a lâmpada, luz. Tu aceita que a sombra dessa bolinha vai representar um MHS? Tu viu, eu não queria te contar a história toda. Mas peraí, isso aqui chama A esse tamanho. Se eu quiser saber, isso aqui é a posição 0 do meu eixo cartesiano. Se eu quiser saber quanto vale essa posição, se eu conheço esse ângulo, tu aceita que se eu faço cosseno de alfa multiplicado por A, eu vou estar calculando essa posição X aqui? Triângulo retângulo. O que é cosseno de alfa? É o cateto adjacente, que eu chamei de X, dividido pela... Está dividindo, passa... Expliquei por que tem o cosseno na fórmula, né? Porque eu estou decompondo o movimento circular uniforme no eixo X, com ângulo cosseno. Beleza? Essa posição angular, que eu posso até chamar de θ para ficar mais bonitinho, condizente com a fórmula que eu falei anteriormente, como é que eu descubro qual é a posição θ deste objeto? Vamos supor que ele saiu de uma posição θ0. Como é que eu descubro? Velocidade angular é Δθ dividido por ΔT, né? Velocidade angular, o que é Δθ? Posição final menos posição angular. Variação do tempo, para não ficar carregando delta, eu vou chamar de t. Está dividindo, passa. E menos passa mais. Mais θ0 é igual a θ. Eu vou trocar aquele θ pela equação horária da posição angular. A cosseno de ômega vezes t mais θ0, que na verdade nós estávamos chamando de φ0. Frescura, θ0, φ0. Então tá aí, eu não tinha aqui, não dava pretendendo te contar a verdade, mas já me contaram, falaram tudo, pô. Preciso falar alguma coisa nova, né? Então, beleza. Já não foi boca abaixo a equação. Eu te mostrei que a ideia do MHS é pegar a sombra de um objeto que está descrevendo um movimento circular uniforme. Aí eu só vou chamar aquele cara de pulsação, porque agora não é mais a velocidade angular, é o vai e vem. Quanto mais rápido o objeto faz o MCU, maior é a pulsação, né? O vai e vem da coisa. Nada demais. Pô, peraí. Esse objeto
tem uma certa velocidade, né? Esse objeto que está girando em movimento circular uniforme, certo? Como é que calcula? Qual é a relação entre velocidade linear e velocidade angular? Já que velocidade linear é o tamanho de uma volta, 2πr, dividido pelo tempo, período, e velocidade angular, o que era? 2π sobre período. Qual é a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear? Olha para essa fórmula e olha para essa, me ajuda. O que está faltando? É só multiplicar a velocidade angular por r e eu tenho a velocidade linear, né? Certo? Só que a velocidade dessa baguinha é a mesma velocidade com que a sombra dela vem para cá? Não, né? Eu teria que pegar essa velocidade e decompor, né? Se eu for calcular essa velocidade, eu teria que decompor ela apontando no sentido esquerdo. Se para a direita é positivo, para a esquerda é? Eu tenho que descobrir quanto é que é esse Vx. Se isso aqui é 90 graus, já que a velocidade é perpendicular à trajetória, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também tem que ser θ. Seria uma boa tarefa para ti, ó, pensar por que se esse ângulo aqui é θ, aquele ângulo ali também tem que ser θ. Como é que eu ia achar Vx? Eu ia pegar V e multiplicar por seno ou cosseno de θ? Seno, né? Seno de θ, né? Só que nós acabamos de ver que o V é ômega vezes R. Só que o nosso R nós estamos chamando de quê? De A. V igual a ômega vezes A. Se eu quero achar a velocidade no eixo X, como é que ficaria então o Vx? É V, o nosso V é ômega vezes A, que multiplica seno de θ. Só que nós vimos que o nosso θ é ômega vezes t mais φ0. E digo mais, se para a direita é positivo, para a esquerda é? Deduzimos então a velocidade do movimento harmônico simples. Se eu usasse o exemplo anterior e te perguntasse, monte a equação da velocidade para o objeto que se move segundo a equação dada. Como é que ficaria a equação da velocidade para aquele objeto? Nós vimos que a equação da posição era 5 cosseno de 8π vezes t mais π sobre 2, certo? Com isso vocês me disseram que a amplitude era 5 metros, a pulsação era 8π radianos por segundo e a fase inicial é π sobre 2. Montando esta equação a partir desses dados, ficaria como? Quem é o ômega? 8π. Quanto é que vale a amplitude? Quanto é que é 8π vezes 5? 40π vezes, em vez de seno, em vez de cosseno, desculpa, seno. E aquela parte interna não muda nada, tá? 8π vezes t mais π sobre 2. A notícia boa é isso, o argumento do ângulo nunca muda. Quero ver se tu tá ligado. Qual é o módulo da máxima velocidade que o sistema massa-mola atinge? Qual é o valor máximo que a velocidade atinge? 40π. Porque o valor máximo de seno é 1 ou menos 1. Concorda comigo? Sempre que te pedem valor máximo ou mínimo de seno ou cosseno, não te esquece. Troca o seno por 1 e por menos 1. E calcula o valor máximo e mínimo. Tu vê, cara, não tem conta, é mais o cara tá ligado, é mais o cara conhecer a fórmula para, no caso de uma comparação, ele conseguir descobrir o valor das letrinhas. Se eu falei a fórmula da posição e falei a fórmula da velocidade, falta a fórmula da aceleração. Como é que se chama a aceleração que atua num objeto que descreve um movimento circular uniforme? Aceleração centrípeta. Esse nosso objeto está descrevendo um movimento circular uniforme, e se eu fosse desenhar a aceleração atuando nele, ela apontaria para o centro, a aceleração centrípeta. Só que eu vou ter que decompor essa aceleração paralela ao eixo X. Retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos e internos.
Se eu quiser pegar essa aceleração centrípeta e decompor ela paralela ao eixo x, eu acharia a aceleração centrípeta no eixo x. A aceleração no eixo x fica a aceleração centrípeta vezes com ângulo cosseno de θ. Mas no movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Só que nós não estamos trabalhando com velocidade linear, nós estamos trabalhando com velocidade angular. Eu posso trocar o v por ômega vezes r. Ômega ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por r, corta, corta. Uma das maneiras de calcular a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes r. Só que eu quero a aceleração no eixo x. É a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes r, vezes cosseno, quem é o nosso θ mesmo? Ômega vezes t mais θ0, ou φ0. Só tem um detalhe, essa aceleração também está apontando para o lado esquerdo, né? Então também precisaria de um negativo, para ficar honesta. Essas são as três equações importantes do movimento harmônico simples. Eu só preciso que tu saiba o nome de cada letra, e se eu te fornecer uma equação dessa, tu consiga resgatar o valor de cada letra. E mais importante ainda, saber que tu pode usar o formulário do MCU para terminar as questões. Se precisar relacionar pulsação com frequência, ou pulsação com período, é a ideia da velocidade angular. O que o vestibular cobra, além desses comentários que eu fiz, né, de te dar uma equação e te pedir a outra equação? Poderíamos, né, a partir da equação da posição, montar a equação da aceleração e perguntar qual é a aceleração máxima, que vai ser esse resultadinho ali, né, ômega ao quadrado vezes r. Agora um detalhe. Pergunta-se muito no vestibular qual é a frequência e o período de um sistema massa-mola. Só que nesses casos, geralmente, o sujeito só fornece o K da mola e a massa do objeto. Ele fala lá uma mola de constante elástica 400 newtons por metro. Está atuando num corpo de 16 quilogramas. Calcule a frequência do sistema massa-mola. Como é que a gente sai disso? Porque a aula que eu te dei até agora não falava da dinâmica do processo, falava só da cinemática. Era só cinemática. Eu não apliquei as leis de Newton nem nada ainda. E agora é que nós vamos fazer a coisa acontecer. Quando esse sistema começa a oscilar, quando que a força atuando no bloquinho é máxima? É quando ele está na posição 0, na posição A ou na posição menos A. Quando é que a força atuando na caixinha é máxima? A e menos A. Tanto quando a mola está esticada, quanto quando a mola está comprimida. Vamos imaginar o bloquinho nessa situação onde ele está na posição A, com a mola completamente esticada. Como é que se calcula a força que atua na mola? Força elástica, lei de Hooke. F igual a K vezes X. Tranquilo? Lei de Hooke, né? Quando a mola estiver na sua máxima elongação, a força vai ser K vezes X. Esse X é o A, né? Concorda comigo? Eu posso aplicar a segunda lei de Newton nesse corpo para descobrir que aceleração que ele tem, né? Força igual a massa vezes aceleração. Sem problema nenhum. Eu não estou preocupado com o módulo, eu não estou preocupado com o sinal, eu estou preocupado só com o módulo. Tu deves aceitar então que quando o objeto está nesse ponto extremo, a força que atua na mola, K vezes X, é que vai ser a força resultante, que vai produzir uma certa aceleração. Nesse momento a aceleração é máxima ou mínima? Máxima, né? Porque é um momento onde a força é máxima. Física, meu amor, onde a força é máxima, a aceleração é máxima. E qual é o valor máximo da aceleração que um corpo em MHS atinge? O valor máximo, como eu mostrei a vocês, né, é essa parte que fica na frente do seno ou do cosseno. Ômega ao quadrado vezes R. Aquele R ali tá feio, né, cara? Nós estávamos chamando R de quê mesmo? De A. Olha que feio que ficou. Meu Deus.
ômega ao quadrado vezes A. Eu também te mostrei que quando o cara está nessa posição, a deformação da mola vale quanto? A. Então a fórmula fica assim, ó. Massa vezes quanto é a aceleração máxima que ocorre naquele momento? Ômega ao quadrado vezes A. Corta o A com o A, está multiplicando, passa dividindo, e ao quadrado passa raiz quadrada. Eu pedi a pulsação, não, eu tinha perguntado a vocês qual era a frequência, porém eu já te mostrei, né, qual é a relação entre frequência e pulsação. Basta dividir por 2π. Se eu quisesse achar a frequência, era só dividir o resultado obtido por 2π. Se eles tivessem nos perguntado qual é o período desse sistema massa-mola, basta lembrar que o período é o inverso da frequência. Inverte a fração na frente, 2π, e inverte a raiz. Raiz de m sobre k. Vamos pensar nessa última fórmula para ver se faz sentido? Quanto mais massa tiver aquele objeto que fica indo e vindo, vai demorar mais ou menos para ele ir e vir. Mais, né? Porque com mais massa ele tem mais inércia, né? É difícil fazer ele ir e vir. Se eu quadruplico a massa do sistema massa-mola, o que acontece com o período? Raiz de 4? 2, né? Se aumenta em 9 vezes, raiz de 9? 3. Esse tipo de pergunta é um clássico. Se eu botar uma mola mais poderosa, aumentar o cada mola, o período aumenta ou diminui? Diminui, né? Quando a gente aumenta o denominador, cai o resultado da fração, né? Claro, uma mola mais poderosa vai ter mais força para agitar o corpo no vai e vem. Se eu aumento em 100 vezes o cada mola, o que acontece com o período mantendo o resto constante? Cai 10 vezes, raiz de 100, 10, diminui 10 vezes, show. Para o nosso caso, eu pedi a frequência, raiz de 400 sobre 16, raiz de 400, 20. Raiz de 16, 4. 20 dividido por 4, 5. 5 dividido para 2π. É o resultado feio, né? Se fosse período, 2π sobre 5, ou 0,4π segundos. É o tempo que demora para esse sistema completar uma oscilação. 0,4π, 3 vezes 1,2 segundos. Caramba, menos de 2 segundos para ele completar a oscilação. O difícil de acreditar, cara, é quando tu faz essas contas, pensa que o teu professor é retardado. E tu vai pro laboratório, cronometra e bate, cara. Inacreditável. Aí tu vê, essa matemática não é só delírio. É uma matemática que, de fato, na prática, se aplica e funciona. Claro que no laboratório vai ter atrito. Então, depois de 10 minutos, a fórmula virou lixo, né? Depois de poucos segundos, a fórmula vira lixo. Só que aí tu vai aprender a fazer com atrito na faculdade. Aí vai virar o demônio, pode ter certeza. Aí essa equação vai em cima do exinho, do expoente. Aí fica tenebrosa. Galerinha, olha só. Além do sistema massa-mola, qual é o outro movimento harmônico simples que eu citei que é comum no vestibular? Pêndulo. Pêndulo simples. Pêndulo simples. Vamos mostrar qual é a fórmula do pêndulo simples? Para a gente fazer um exemplozinho que até tem na tua apostila. E depois a gente só vai precisar das equações mostradas para vocês para deduzir a equação da onda unidimensional progressiva, o ponto alto da aula. Olha só, pêndulo simples. Como isso engana as pessoas? Pêndulo simples. O que é o pêndulo simples? É tu pegar um barbante de um comprimento conhecido e fazer esse objeto oscilar, passando obviamente por esse ponto de menor altura. Se este ângulo de oscilação for um ângulo pequenininho, menor ou igual a 10 graus, aí é um pêndulo simples. Agora não vai pegar na tua casa um tijolo, amarrar numa corda e sair sacudindo assim, ó. Isso não é a barca Viking, não é movimento harmônico simples. Para ser movimento harmônico simples tem que ser ângulo pequeno. Sem ângulo pequeno, não é. Tu vê, isso é uma coisa que a gente esquece de comentar. Aí tu vê qualquer coisa pendulando e já quer aplicar as ideias de movimento harmônico simples. Não é bem por aí, cuidado.
sistema massa-mola. E a gravidade é que vai servir de mola. A gravidade é que faz o corpo ir e vir. Se nós fôssemos deduzir o período do pêndulo simples, nós obteríamos uma resposta assim, ó. Quanto maior o pêndulo, mais tempo demora para ir e vir. E quanto maior a aceleração da gravidade no local, menos demora para ir e vir. Claro que a frequência é o inverso disso. Se tu respondeu corretamente quando eu te perguntei sobre o sistema massa-mola, eu tenho certeza que aqui tu não erra. Fica ligado com a pergunta. O pêndulo simples demora 16 segundos para completar uma oscilação. Ai, como é grande esse pêndulo. E volta. 16 segundos. Eu, chateado com esse fato de ele demorar muito para ir e vir, peguei e diminuí o tamanho do meu pêndulo em 16 vezes. O que aconteceu com o novo período? Diminuí o tamanho do meu fio em 16 vezes. Quanto é o novo período? Esse é o período original. Quanto vale o novo período? Eu reduzi esse número quantas vezes, pessoal? Diminuí ele 16 vezes. Quanto é que é a raiz de 16? 4. Então o resultado da conta cai 4 vezes. Tu divide o resultado por 4 e o resultado fica 4. Coincidentemente. Não, demora muito ainda, não quero. 4 segundos para ir. Eu quero uma coisa rápida. Eu vou pegar a partir de agora, eu já cortei 16 vezes, vou diminuir em 100 vezes. A partir deste período, qual é o novo período? Diminuir em 100 vezes. Obrigado, amigo. Dividiu por 100, raiz de 100, 10. Dividiu o resultado por 10. Dividir por 10 é uma delícia. 0,4 segundos. Tudo bem para vocês? Cuidado, meus amigos, não importa se o pêndulo está oscilando 9 graus ou se está oscilando meio grau. Não importa quanto ele vai e vem. Não importa o ângulo, desde que seja um ângulo pequeno. É por isso que inventaram o relógio de pêndulo, porque o pêndulo não atrasa o pendular dele. Não vai atrasar o relógio só porque ele está oscilando menos. Ele continua contando o tempo adequadamente. O vestibular vai dizer que aumentando a amplitude de oscilação, aumenta o período. É mentira. Para ângulos pequenos, a amplitude de oscilação não interfere. Tu tá vendo o A na fórmula? Tem o A na fórmula? Não tem, cara. Não importa a amplitude. Isso aqui ocorreu na Terra, tá? Eu peguei o meu pêndulo simples, brinquei aqui na Terra, deu 16 segundos. Aí eu fui para um planeta desconhecido. E quando eu brinquei com o mesmo pêndulo naquele planeta desconhecido, eu medi o tempo de vai e vem e deu 8 segundos. Quanto é a gravidade desse planeta? O que aconteceu com o período? Caiu pela metade. O que aconteceu com o G para o resultado ter caído pela metade? Aumentou quantas vezes? 4, né? Que raiz de 4 é 2, né? A gravidade na Terra é 10. Nesse planeta hipotético é 40 metros por segundo ao quadrado. Tu vê, né, cara, se tu pegar um pêndulo simples que tu conhece aqui na Terra, tu leva ele para o planeta alienígena, só de ver ele pendular, tu calcula a gravidade daquele planeta. Incrível, né, o poder da física. Certo, meus queridos? Mas agora é hora de química. Muito obrigado pela atenção.